12 horas e 12 minutos, exatamente. Vamos direto com a nossa próxima convidada, a Priscila Araújo, que é sócia gestora de renda variável da Macro Capital. Boa tarde, Priscila. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Quero começar falando da forte alta do Ibovespa nessa segunda-feira após a eleição, aí até agora há pouco subindo mais de 4%, chegando a 115 mil pontos, o que não acontecia desde abril. Qual que é a sua visão sobre este movimento? Acha que tinha gatilho aí represado só esperando o cenário do primeiro turno e daqui para frente pode se esperar a manutenção desse movimento? Bom, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos com vocês num dia tão importante nesse ano, com tanta volatilidade que a gente tem visto esse ano. Acho que para começar lá por fora, a gente está vendo um dia favorável no mundo como um todo. Então a gente já está num dia favorável para o Brasil, específico da eleição, e contribuindo com tudo isso, a gente tem o cenário lá fora que está muito favorável. Acho que o resultado da eleição foi uma surpresa, pelo menos para parte do mercado, para o mercado como um todo, com resultados bastante diferentes do que as principais pesquisas apontavam, onde o mercado trabalhava com um cenário de vitória até num primeiro turno. Então, uma eleição, independente aqui de questionamento de viés político ou não, um segundo turno mais equilibrado, apontando um resultado mais favorável ao bolsonarismo como um todo. Aqui a gente tem um resultado de uma eleição que não é só o presidente Bolsonaro teve uma votação mais expressiva do que indicada inicialmente pelas pesquisas, mas a gente teve um resultado, quando a gente pensa na parte parlamentar, de Congresso e Senado, uma vitória aí da direita e da centro-direita, e uma redução de poder da esquerda, e uma leitura pelo mercado que muito provavelmente a gente deve ter uma vitória do ex-presidente Lula. Obviamente tem muita água para correr embaixo dessa ponte até a eleição, mas o resultado dessa eleição mostra que não é uma carta branca onde pode ser feito qualquer medida mais heterodoxa. Então, essa é uma leitura bastante favorável para o mercado. A gente está vendo essa recuperação. Isso já aconteceu na sexta-feira. A gente viu um mercado bastante favorável na sexta-feira, principalmente em função de, novamente, a gente ter rumores de que o Meirelles seria o eleito, o escolhido, o nomeado para ministro da Economia, o que é uma sinalização bastante favorável e moderada do governo Lula, e a gente teve uma continuidade desse movimento, dado que a leitura do mercado não só que tem uma eleição mais equilibrada, mas que o Lula, neste momento, vai precisar fazer um movimento mais para o centro, e provavelmente vai ter que dar mais detalhes neste momento do plano de governo, do plano econômico e, eventualmente, alguma sinalização de alguma nomeação. Então, isso traz uma maior confiança para o mercado, e a gente está vendo isso refletido não só na Bolsa, mas vendo também no câmbio e na curva de juros, com movimentos bastante favoráveis e, como eu disse no começo, impulsionados também por um vento favorável lá de fora, que vem num processo de aversão a risco muito grande nos últimos tempos. A Bolsa Americana cai há 3 meses consecutivos, em específico esse mês de setembro caiu 10%. A gente está vendo um mercado, dados mais favoráveis hoje de Estados Unidos, trazendo uma descompressão lá fora, que também compõem com esse cenário mais favorável político aqui no Brasil. E Priscila, ainda olhando aí para o cenário eleitoral, a gente viu a composição do Congresso bem alinhada com o atual presidente, assim como você trouxe, não só a eleição presidencial, mas a gente viu ali o bolsonarismo dominando em vários governos e também Senado e Câmara dos Deputados. Como é que você avalia as possibilidades de reformas ou propostas econômicas em cenário de Lula ou Bolsonaro? Essa composição mostra que o mercado está protegido ali de ações consideradas mais radicais? Acho que o mercado deu uma sinalização muito clara,
E eu acho que aqui, né, quando a gente fala Bolsonaro e bolsonarismo, de novo, aqui eu não quero entrar em nenhum viés, nem julgamento político, acho que o nosso objetivo aqui é só fazer uma leitura da interpretação, né, do mercado em relação a isso. Acho que o recado que foi dado muito claro nas urnas é que o conservadorismo, né, de parte da população brasileira continua sendo importante. Então, quando a gente separa, né, o bolsonarismo do Bolsonaro, porque aqui a gente tem quase a pessoa física e o governo, né, acho que o recado que foi dado nas urnas, e aí seja pelo resultado da eleição do próprio Bolsonaro, mas principalmente do Tarcísio, do Pontes, no Senado de São Paulo, e uma série de outras pessoas que conseguiram, né, pessoas associadas ao governo e associadas ao bolsonarismo, que conseguiram votações expressivas nessa última eleição. O recado dado pelo mercado, pelo país e pelas urnas nessa eleição de ontem, é que não existe muito espaço para a loucura, né? Então, o mercado está valorizando o conservadorismo, as reformas e todas as medidas do lado, né, de políticas econômicas e reformas que foram feitas nos últimos anos. Então, isso abre um espaço menor para uma esquerda radical, para um governo que vai rasgar as reformas que foram feitas nos últimos anos, ou que vai, né, obviamente o teto de gastos já existe um questionamento do que foi feito nos últimos anos, mas sob a ótica fiscal e de reformas, a eleição traz uma sinalização e um recado de que, independente de qual governo seja eleito para os próximos 4 anos, uma estabilidade institucional e de reformas e a manutenção de uma âncora fiscal é importante para os próximos 4 anos. Priscila, eu estou aqui com o Marco Saravalli, que também tem perguntas para você. Fica à vontade, Marco. Boa tarde, Priscila, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo ótimo. Acho que a pergunta que o mercado, na verdade, está se fazendo, tentando responder hoje, a pergunta assim: será que o mercado tem preferência por continuidade? Porque acho que o que o investidor menos gosta é incerteza, né? Quando a gente tem continuidade, independente se está bom, se está ruim, você sabe como lidar, né? Vamos pegar aqui o caso talvez de 2002, lá na primeira eleição do Lula. Teve realmente muita incerteza ali, um rompimento, né, daquela continuidade, do que poderia ser o Brasil. Depois realmente a gente teve realmente uma melhor aceitação. Será que o mercado hoje está precificando uma maior possibilidade, depois desse resultado, até a gente discutiu muito sobre os institutos de pesquisa, de ter essa reeleição? Existe essa possibilidade? Ou o mercado está olhando muito mais para o Senado, para a Câmara, realmente para essa governabilidade que pode acontecer? Ou seja, o que realmente o mercado está olhando? Muito mais para o executivo, né, a eleição do executivo, ou para o legislativo que já aconteceu? Qual que é a leitura que a gente tem olhando para esse Bovespa tão forte hoje aqui? Acho que você trouxe um ponto muito importante, né? O mercado financeiro, ele não gosta da dúvida, da incerteza, do ponto de interrogação. Então, a maior visibilidade sobre o cenário, qualquer que seja ele traz uma confiança maior para o mercado financeiro, né? Então, pensando a gente olhando bolsa, né? Quando você vai fazer os valuations das empresas ou projetar o que você espera de macroeconomia, você saber o que você espera, você projeta, você faz conta e você determina quanto é o valuation daquela companhia ou daquele mercado. Então, isso te traz um grau de confiança maior. Então, primeiro ponto é que a incerteza, ela é ruim de qualquer maneira, né? A gente vem já com uma visão lá na macro de que, independente de quem se eleja, após a eleição você tem uma possibilidade de descompressão do cenário, né? Tem até análises que foram divulgadas nessas últimas semanas, quando você faz uma regressão de quanto que desempenhou a Bolsa nos 3 meses subsequentes à eleição, a Bolsa anda em média 10% nos 3 meses subsequentes à eleição. Então, só a tirada de incerteza, né, você saber é o candidato X ou o candidato Y e qual é mais ou menos o plano de governo e equipe, isso já traz um conforto bastante importante para o mercado.
Então, acho que isso foi, de certa forma, antecipado agora com esse cenário. O segundo ponto, como você bem pontuou, Marco, é a questão do legislativo, né? Então, na verdade, como eu comentei no início, a chance de você ter uma carta branca para medidas muito heterodoxas se reduziu com o resultado que a gente teve no legislativo agora. Então, isso também traz uma confiança maior para o mercado, sabendo também que o Lula vai ter que fazer um movimento mais para o centro para se eleger. E por último, acho que o mercado trabalha com probabilidades, né? Então a gente não pode ignorar, Marco, aqui a questão do executivo também, né? Apesar do legislativo ser mais importante. Se a gente pegar hoje de manhã, a Eurásia, por exemplo, reduziu a chance de vitória do Lula no segundo turno para 65%, né? Então, obviamente, existe um espaço muito grande, né? De todas as contas, né, que a gente faz, dos 8 milhões de votos aí que você tem entre Ciro, Tebet e os outros candidatos, o Bolsonaro teria que agregar alguma coisa como 80% dos votos de quem não votou nem em Lula nem em Bolsonaro. Então, não é impossível, mas ele parece mais improvável que isso aconteça, dado o que as informações, os dados, o cenário que a gente tem hoje, né? A gente sempre trabalha com as informações de hoje, obviamente a gente tem aí um mês de chão pela frente até a eleição. Então, acho que em resumindo, eu acho que tem um peso maior no legislativo, mas tem um peso também de você ter alguma probabilidade maior do que você tinha lá atrás de um executivo ser eventualmente uma reeleição do Bolsonaro e uma continuidade, como você disse. E aí aqui, como você bem disse, assim, aqui, de novo, sem julgamento de valor de Bolsonaro e Lula nesse ponto específico, aqui é uma continuidade do que a gente já sabe versus uma certa incerteza que se tem nesse próprio governo. E aqui eu vou dar um exemplo só, Marco, de quando a gente pega setorialmente, né, o que isso se reflete também a maior probabilidade de um executivo diferente do que o mercado venha se precificando é o setor de educação. A gente viu as ações do setor de educação sofrerem bastante nesse ano, né? A gente tem um cenário bastante desafiador, competitivo, de renda, né? O setor de educação é mais late cycle na recuperação, ou seja, quando você se recupera primeiro o varejo, outros setores você tende a depender de emprego, de renda para uma recuperação das admissões, você tem mais competição, você tem o ensino à distância, então tem um cenário bastante desafiador, ainda de curto prazo, para esse setor de educação. Mas o que aconteceu é que a interpretação do mercado nas últimas semanas de que você tinha uma chance muito grande do Lula ser o eleito, inclusive no primeiro turno, associado a pronunciamentos do próprio Lula, inclusive no Twitter, falando em volta, né, do ProUni e do FIES, impulsionaram fortemente as ações do setor de educação, né? Então, é um pouco daquela discussão que o mercado teve de carteira Lula e carteira Bolsonaro. A carteira Lula, uma das principais apostas de uma carteira de ações Lula era o setor de educação. E as ações andaram muito, né, ainda em patamares bastante depreciados, mas andaram muito nessas últimas semanas. E hoje a gente viu o setor de educação, mesmo com a Bolsa subindo 4%, o setor de educação caindo bastante. A gente chegou, né, as ações chegaram a entrar em leilão, a gente teve o Dux chegando a cair mais de 10%. Então, isso reflete um pouquinho essa precificação do mercado de que no executivo a gente também mudaram um pouquinho as probabilidades que se tinha precificado na sexta-feira. O Pri, só uma última pergunta. A gente está vendo também o bom desempenho das ações estatais, e eu conversei com muitos gestores ao longo dessas últimas semanas, que optaram por reduzir as posições ou até optaram por zerar suas posições estatais, sobretudo Petrobras e Banco do Brasil. Agora, a gente já está vendo uma alta muito forte. Será que os gestores, né, já que são ações muito grandes, muito líquidas, né, talvez esse movimento não seja pessoas físicas, mas talvez gestores locais ou até investidores internacionais já estão aumentando a posição, recompondo as suas posições, olhando para, dando esse peso para o Congresso, vamos continuar com a governança das companhias? Qual que é a leitura que a gente tem, olhando para o desempenho muito forte aqui do Bovespa, mas liderado, né, impulsionado por ações de estatais, sobretudo Petrobras e Banco do Brasil hoje? Eu vou dizer que eu, por experiência própria, eu mesmo
né, tinha uma posição relevante em Banco do Brasil esse ano, né? Banco do Brasil vem desempenhando, a companhia vem desempenhando muito bem, né, os resultados, uma linha de imprensa muito mais resiliente, protegida do que dos outros bancos privados, uma carteira de agro muito forte, né, uma recuperação de ROI muito importante, com valuation ainda descontado. Então, assim, a gente chegou a ver em alguns momentos o Banco do Brasil, as ações subirem quase 70% esse ano. Mas a eleição traz um componente de dúvida, né? Então, muitos investidores, e eu inclusive, acabei optando por reduzir substancialmente a posição de Banco do Brasil pré-eleição. E aí acho que aqui você pode ter, né, uma composição de duas coisas, né? Os investidores ganhando um pouquinho mais de segurança, né, dado esse contexto de um legislativo mais robusto, menos espaço para loucura, menos espaço para carta branca, os investidores ficando um pouco mais confortáveis em colocar de volta o pé nesses papéis que são empresas que estão com valuations muito descontados, que são entre as maiores e melhores empresas do setor, apesar de todo o risco de intervenção política. Obviamente aqui, para a Petrobras, a gente tem todo um movimento também hoje de petróleo, que favorece também o setor, um risk-on lá fora, então, que também está favorecendo as ações de commodities, mas definitivamente você tem investidores que decidiram sair ou reduzir posição, ganhando um pouquinho mais de convicção hoje e colocando de volta um pouquinho o pé nessas ações. Acho que faz todo sentido. Tá certo, eu quero agradecer a participação da Priscila Araújo, que é sócia gestora de renda variável da Macro Capital.